Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Adão de Mello. E olha, o Ministério da Educação publicou uma portaria que torna o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, obrigatório para todos os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, inclusive professores de escolas públicas e alunos formados até 2010. De acordo com a portaria, a seleção dos estudantes aptos para a contratação do financiamento do FIES será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Enem a partir do primeiro semestre de 2016, tá bom? Muito bem, mas agora nós vamos conversar uma coisa muito importante para todo mundo, né? A reforma política que está acontecendo neste exato momento, professor. Exato momento, todo mundo está com as vidas, digamos assim, na expectativa, porque pode mudar muita coisa. Então, após muita polêmica e discussões, a Câmara dos Deputados inicia hoje, nesta terça-feira, dia 26, as votações da reforma política. No entanto, o presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, não conseguiu acordo com as lideranças partidárias acerca de diversos pontos das propostas de emenda à Constituição, que são as PECs, né? Que dispõem sobre o tema. Assim, tornaram-se escassas as chances de que seja aprovada em plenário alguma mudança significativa no sistema político brasileiro. Nós vamos debater, inclusive, essas questões aqui no quadro Saber em Debate com o competentíssimo professor Luiz André, e está no ar. Professor Luiz André, muito bom bater esse papo com você, extremamente inteligente, e a gente passar para o telespectador também, que está nessa expectativa, e que muita gente acaba não entendendo o que está acontecendo, né? São muitas discussões, aquela confusão toda. Primeira coisa, qual é a importância do assunto em termos, por exemplo, de Enem? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os telespectadores, agradecendo mais uma vez a presença. Bom, fundamental. Primeiro, pela própria questão do aspecto cidadania, né, do posicionamento do cidadão enquanto as questões políticas estão sendo debatidas. Depois, porque nos últimos anos, provas como, por exemplo, o vestibular FUVEST, o vestibular Unicamp, recentemente o vestibular da própria Uncisal, esses vestibulares trabalharam temas que envolveram aspectos de cidadania. Por exemplo, o vestibular Uncisal, há 2 anos, teve um tema que tratava da questão envolvendo o aspecto relacionado ao voto, a questão da obrigatoriedade do voto, que é um dos temas muito importantes dessa possível reforma política que ninguém sabe efetivamente se vai sair. Acontecer, é verdade. Bom, então vamos aprender o seguinte. Agora, como utilizar, por exemplo, alguns argumentos, professor, para ganhar a competência? 3, por exemplo, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência é importante? Essa competência é fundamental. Semana passada, nós havíamos falado que o Enem é composto por 5 competências diferentes. Essas 5 competências diferentes, 3 delas são ligadas efetivamente a questões de conhecimento. Tá? A competência de número 3 é a que fala em trabalhar os aspectos interdisciplinares, isto é, os aspectos relacionados ao conjunto de disciplinas que forma a complexa estrutura curricular do ensino médio. Portanto, é nessa disciplina que os corretores envolvem o aspecto relacionado ao conhecimento, ao ponto de vista. Dessa forma, a utilização de conhecimentos de características históricas, filosóficas, de todos os ramos, né, de todas as estruturas curriculares, mas especificamente do ramo mais humanístico, é fundamental para que se possa, então, garantir uma pontuação máxima, a pontuação essa que chega aos 200 pontos, já que são 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Muito bem, está dada uma dica aí espetacular. Então, quer dizer, o ponto é a mola mestra, então, por exemplo. Fundamental. Esse é o ponto fundamental. São 2 pontos que se acredita como fundamentais na prova do Enem, que são as competências de número 3 e a competência de número 5. A competência 3 é essa, a competência de característica interdisciplinar, e a competência de número 5 é aquela que propõe uma intervenção.
Propor a intervenção significa, portanto, se posicionar a respeito. Não é? Um tema como esse que vem sendo debatido há, no mínimo 3 meses nas comissões do Congresso Nacional, apesar de que está muito complicado que seja aprovado da maneira que foi colocada pelo relator, né, nas diversas posições colocadas dentro do Congresso Nacional, é um tema que vem sendo amplamente debatido na mídia. Essa semana deve tomar uma posição ainda maior, em razão, inclusive, do fato de que está sendo votada a partir de hoje. Exatamente. E como é que isso pode ser explorado, por exemplo, no ponto de vista histórico e filosófico? Vamos lá. 2 pontos fundamentais. E essa é uma grande dúvida dos nossos telespectadores que nós estamos recebendo. Exatamente. Professor. Como colocar o tema dentro da organização de texto? Isso aqui é fundamental. Não é? Do ponto de vista histórico, nós podemos retornar à Grécia Antiga, Wilson. Por quê? Porque é na Grécia Antiga que você tem o primeiro movimento de cidadania, historicamente falando. Claro que são componentes diferentes. Na Grécia você tinha uma participação mais direta, uma participação no qual as pessoas iam em praça pública, a denominação, nomenclatura que se chamava de ágora na Grécia, né? E poderia participar diretamente do trato da coisa pública, votando diretamente naquilo que era a Assembleia. Né? Nós tivemos um critério modificado ao longo do processo histórico, eu estou falando em uma situação da Atenas, por exemplo, claro, né, do século V a.C., para um movimento de representatividade instaurado a partir das revoluções burguesas dos séculos 17 e 18, que criou um sistema muito próximo desse modelo. A grande questão é, historicamente, hoje nós temos uma perplexidade, nós temos hoje uma reação contrária, principalmente a esse modelo. Isso não é uma questão brasileira, nós já havíamos discutido isso aqui semana passada. Isso é uma questão mundial, os fatos acontecem praticamente no mundo inteiro. Hoje esse sistema está contestado, o modelo de representatividade já não é mais o modelo perfeito para atender os anseios e demandas da população mundial. Dessa forma, então, historicamente, você traz o componente grego como fundamental para proporcionar um argumento de autoridade e sim buscar essa pontuação. Perfeito, maravilha. É bom que também a gente aprende aqui muito. É maravilhoso, professor Luiz, é ótimo. Entende-se, por exemplo, então, professor Luiz, perdão, as grandes questões da reforma são o financiamento de campanhas por empresas e consequente corrupção eleitoral. Esse também é um dos temas também bastante recorrentes e difíceis, é isso que a população também está pedindo? A grande questão passa por um aspecto maior. A reforma política é uma reforma que, no meu entender, ela é a mãe de todas as reformas. Não se adianta fazer uma reforma tributária, uma reforma no próprio sistema organizacional brasileiro, se você não faz uma reforma política que permita uma discussão a respeito de tais temas. Exatamente. Não estamos aqui discutindo efetivamente se isso vai dar certo ou não. A questão toda é, as pessoas não estão contentes, satisfeitas com o modelo atual. Exato. Passa principalmente pelo sistema de financiamento de campanha. Hoje, o financiamento de campanha no Brasil é um sistema misto. Exato. O aluno precisa compreender isso. É um sistema que compreende o fundo partidário, né, portanto, o fundo público e doações de campanha. Doações essas vindas de empresas. Não vamos nem falar no aspecto corrupção, né, porque é evidente que dentro das últimas investigações feitas, né, no âmbito jurídico brasileiro, nós sabemos muito bem do envolvimento de muitos políticos nessa questão. Está se falando efetivamente numa questão será que o modelo de financiamento de eleições no Brasil atende à prerrogativa constitucional democrática de se estabelecer que todos são iguais na hora de, por exemplo, concorrer a uma eleição? É isso que o aluno tem que ter um momento. Esse momento que o aluno precisa buscar para poder compreender o principal argumento. Quem entenda? A primeira grande questão numa prova de redação é abrir a prova. Essa prova é realizada no domingo, não é? São 2 dias de prova do Enem. Eu sempre brinco isso com os alunos, eu digo, olha, não adianta essa prova realizada de redação junto com a prova de linguagem e de matemática. Você pode ser o melhor aluno do mundo nessas disciplinas, mas certamente você vai olhar a prova de redação e o tema. Né? É pensar inicialmente no argumento, e que argumento vai se utilizar. Digamos que o mote desse tema seja esse, né? O recorte do tema seja essa questão. Será que o financiamento privado atende às prerrogativas da democracia brasileira? Né? Então é por isso que hoje está sendo discutido. Há uma possibilidade muito clara de que não seja aprovada a exclusividade do financiamento público de campanha, mas há uma discussão e isso é que é fundamental. Eu estava agora ouvindo a entrevista do diretor do IMA e você estava falando a respeito exatamente da questão ambiental, né? Quer dizer, se isso era passado para as crianças, se as pessoas não compreendem esse fenômeno, de que isso precisa ser discutido, certamente, né, nós teremos mais problemas no futuro. Acho também que a questão do financiamento é um fator fundamental para nós começarmos a discutir a possibilidade de uma reforma política. Concordo com você plenamente, muito bem. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta de candidatos, como é que é isso? Outro dos fatores, né?
O senhor bem sabe que o nosso sistema é um sistema proporcional, baseado na eleição, né, de candidatos realizados por coligações, não é isso? E que leva à coligação de acordo com o número de votos dados pelos eleitores. Não é? Tem um grande problema, né, que é hoje comumente chamado de efeito tiririca, né, que é a história de alguém puxador de votos, se algum candidato puxador de votos conseguir puxar os outros candidatos de acordo com a demanda de votos dadas por aquela coligação. Isso é um fator, aliás, é um debate muito mais amplo, né, do que esse momento que nós estamos fazendo. É possível até que nós retornemos a esse debate mais à frente. A grande questão que se discute hoje é uma reforma, e essa reforma passa por N problemas, N situações, desde a adoção do voto distrital, como em alguns países europeus, até a adoção de um voto distrital misto, que é hoje defendido, por exemplo, pelo PT e pelo PSDB, né? Ou até a possibilidade do chamado distritão, nomenclatura utilizada pelo PMDB, compreendida hoje pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pelo próprio vice-presidente da República, Michel Temer, né? Compreendendo uma maneira em que se estabelece que a pessoa que receber mais votos ficaria com o cargo. Acho justa, porém tem um grande problema, que é o problema relacionado aos pequenos partidos, a questão da representatividade dos pequenos partidos, como isso seria feito. É por isso que a grande discussão, Wilson, e o senhor bem sabe, até por ser parlamentar, a questão passa efetivamente por uma discussão a respeito da questão do financiamento. Precisamos discutir isso, né? Discutir bastante isso. Porque o exercício das cidadanias tem prerrogativas clássicas relacionadas ao direito de igualdade. Se nós não tivermos igualdade no tocante à condição de candidatura, dificilmente nós conseguiríamos alcançar isso numa democracia que se diga perfeita, né? Que se busque pelo menos a perfeição. Exatamente. Olha, a subrepresentação das mulheres, a deficiente regulamentação, por exemplo, dos mecanismos da democracia direta, esses e outros fatores que nós já falamos anteriormente podem servir de argumento na hora da construção do texto? O processo de construção do argumento, ele requer, como nós falamos aqui, a questão do ponto de vista. O ponto de vista é fundamental, isso é o argumento principal. Esse argumento principal, ele vem na introdução, ele tem que estar colocado na introdução. Ao longo do processo de desenvolvimento, você pode trazer outros fatores. Esses podem ser colocados, não tenha dúvida. O aluno precisa compreender, então, todos esses mecanismos. O senhor falou a respeito da questão da subrepresentação feminina. Nós temos hoje um eleitorado que, segundo o TSE nas últimas eleições, tem aproximadamente 53% de eleitorado feminino, mas elas estão subrepresentadas. Hoje, aproximadamente 9% no Congresso Nacional. Na nossa Câmara de Vereadores, nós temos 5, 6, 6, eu acho. Pouquíssimos representantes, de 21 representantes, não é verdade? Então, assim, isso é um fenômeno nacional. Isso não é uma questão da Câmara de Vereadores de Maceió, da Assembleia Legislativa, isso é uma questão nacional. Precisaríamos discutir essa questão de que maneira existiria essa representatividade. Sabe-se que a lei eleitoral determina 30% de candidatura de mulheres, né? Mas como isso poderia levar a uma efetividade na hora das eleições? Essa é uma grande questão. O outro fator é relacionado aos mecanismos de democracia direta. Esse é um fator primordial a ser debatido. Nós temos isso na nossa Constituição, logo nos primeiros artigos. A nossa Constituição fala em uma democracia de características representativas, mas também direta, através da iniciativa popular, através do referendo, através do plebiscito. O problema todo desde 88, quando nós promulgamos a nossa Constituição, no dia 5 de outubro de 88, pouquíssimas vezes nós tivemos esse mecanismo de participação direta. Lembro aqui, rapidamente, né, ultimamente, da iniciativa popular que permitiu a lei da ficha limpa, que inclusive foi contestada, foi em 2010, só foi válida a partir de 2012, né? Um referendo a respeito da questão do desarmamento, isso, salvo engano, em 2005, né? E um referendo em 93 a respeito do parlamentarismo presidencialista. É muito pouco utilizado. É uma falácia nós imaginarmos que isso funciona. É preciso, então, regulamentarmos esse artigo, estabelecermos que determinados critérios deveriam estar relacionados diretamente à consulta popular. Eu até já dou para os alunos aqui uma opinião. Acho que questões polêmicas a respeito de processos de privatização deveriam ser decididos pelo povo. A população é que deveria efetivamente participar, né, para que nós pudéssemos ter, então, uma democracia de fato clara, né? Clara. Por quê? Porque da maneira que está, sem entrar nos méritos a respeito da questão da corrupção. Deixemos isso de lado. Está sendo colocado absolutamente sem discussão alguma, né? E principalmente o relatório construído ao longo de 3 meses
de discussões com participação em audiências públicas da população, né, esse relatório nem votado vai ser, o que é, claro, um fator de causar indignação dentro dessa estrutura que a gente vive hoje de tantos problemas. Muito bem. Professor Luiz André, mais uma vez, muito obrigado. É fantástico sempre a sua participação. Recebo o carinho dos nossos telespectadores, também ligando, querendo saber o próximo tema para participar. E até eu sugiro que vocês mandem sugestões também para o professor, porque ele debate justamente em cima de temas importantes. Mas disso tudo, professor, na semana passada o senhor disse uma coisa fantástica: conteúdo. Ler. Se você ler, você pode não ser um expert em todos os assuntos, mas pelo menos você vai saber o que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É essa a intenção e a orientação sempre dos professores de redação, é que você tenha conhecimento, que você possa participar. Não se pode, de maneira alguma, deixar de lado o conhecimento e, principalmente, a hora da prova, o aluno falar: eu não tenho conhecimento sobre o assunto, o tema foi difícil, sob hipótese nenhuma, porque esse tema vem sendo amplamente debatido. Exatamente. Sugiro, inclusive, que vocês acompanhem o dia inteiro, né, toda a programação, para que vocês possam, então, conhecer mais a respeito, porque isso certamente será debatido por todos os meios de comunicação como um todo, né, já que a importância do tema é fundamental. Então, mais uma vez agradeço a presença. Eu que agradeço. Wilson, a respeito do tema, e para a semana traremos outro tema para debate. Já em cima das discussões que serão debatidas hoje, né? Ou que serão feitas hoje, ou batido o martelo hoje, ou da jogada para a próxima semana. Enfim, tem muita água para rolar aí. Principalmente colocar para os alunos a maneira em que ele pode colocar esses temas, colocar essas possibilidades e argumentos dentro da sua estrutura de texto. Muito bem, uma dica espetacular aí do professor Luiz André. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima terça, se Deus quiser. Um abraço grande, sempre bem-vindo aqui, com muita inteligência e competência. Um grande amigo, Luiz André. Gente, olha, devido ao...